E se um kamikaze retornasse vivo? Vai, Poderosos são aqueles que não têm medo de morrer. tá muito Você baixo. já se perguntou o que aconteceria se um piloto kamikaze retornasse vivo após a sua missão suicida? Kazuo Odachi é um dos últimos membros vivos de um grupo que nunca quis sobreviver. Ele quis lembrar ao Japão que antes do seu sucesso moderno, vieram os sacrifícios dos jovens pilotos que deram suas vidas. Por mais de 6 décadas, ele guardou um segredo. Aos 17 anos, ele se tornou um piloto kamikaze, um dos milhares de jovens japoneses encarregados de dar a vida em missões suicidas de última hora, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. É, eu ia falar que eu não sabia exatamente o que era necessariamente um kamikaze, mas ele já meio que deixou Em seu claro, né? livro intitulado Memórias de um Kamikaze, ele lembra Que é muito doido, tá? Eu acho, pô, é um pouquinho, tá? O webcam, tá? Eu acho muito doideira, que na assim. época Tomar uma decisão fez dessa, a né? si mesmo o seguinte questionamento: e se um piloto kamikaze sobrevivesse? Enfrentando a poderosa máquina militar americana, os japoneses desesperados buscaram uma nova forma de combater os americanos. E assim surgiram os Guerra, né? lendários Não vou entrar pilotos não kamikaze. vou entrar nos A detalhes. palavra kamikaze é traduzida como vento divino, uma referência a Caralho, um não sabia. episódio lendário da história japonesa, Não no sabia. qual um tufão salvou o Japão de invasores mongóis em 1281. As aeronaves kamikaze eram essencialmente mísseis explosivos guiados por pilotos, construídos especificamente ou convertidos em aeronaves convencionais. Os pilotos tentavam Caralho, como é que ele sobreviveu? lançar as suas aeronaves contra navios inimigos no que era chamado de ataque corporal em aeronaves carregadas com bombas, torpedos e outros explosivos. Os japoneses consideraram Eles não tomam muito a decisão, é só uma lavagem cerebral no Japão que usava fé e honra como forma de convencer. Aquilo que a gente estava o conversando objetivo de antes, né? danificar ou afundar um grande número de navios aliados como uma razão justa para ataques suicidas. O kamikaze era mais preciso do que os ataques convencionais e geralmente causava mais Kamikazes não danos. sobrevivem, eles Alguns são enviados kamikaze exatamente para ainda morrer eram na primeira capazes de missão. atingir os seus alvos, mesmo depois de que suas aeronaves Será que o moço ali meteu um miguezão? foram danificadas. Os ataques começaram em outubro de 1944, numa época em que a Caralho. guerra parecia cada vez mais sombria para os japoneses. Eles haviam perdido várias batalhas importantes. Muitos dos seus melhores pilotos haviam sido mortos, Caralho, 44, mano. Os suas avião. aeronaves Se hoje eu já acho avião loucura, imagina em 44. estavam ficando obsoletas e eles haviam perdido o comando no ar. O Japão estava perdendo pilotos mais rápido do que conseguia treinar os seus substitutos, e a capacidade industrial do país estava diminuindo em relação à dos aliados. Esses fatores, juntamente com a relutância do Japão em se render, levaram ao uso de táticas kamikaze conforme as forças aliadas Pô, sacanagem falar que a relutância em se render é foda, né? avançavam em direção Os às caras ilhas tinham que. japonesas. Perdemos, Entretanto, os foda-se. militares americanos os apelidaram de bomba baka, derivado da palavra japonesa baka, que significa idiota. Quem assiste anime sabe que essa palavra aparece Posso direto. responder o título do vídeo? Pode. Vai ser respondido aqui também, Isso se né? devia ao fato de que Mas aviões pode. kamikaze eram relativamente fáceis Você de abater, sabe? Vamos já que ver. voavam Mandei no chat diretamente em então. direção às embarcações americanas. Essa atitude desafiadora gerou perplexidade nos militares dos Estados Unidos, que não compreendiam o que levariam tantos japoneses a sacrificar as suas vidas de forma tão Que eu espetacular perguntei e pra você definitiva. agora. Apesar disso, os ataques kamikaze infligiram danos consideráveis aos Estados Unidos e aos seus aliados. Aproximadamente apenas 1 em cada 5 pilotos kamikaze conseguia atingir os seus alvos, mas ainda assim, eles afundaram 34 navios e danificaram centenas de outros nos anos finais do conflito. Durante a intensa Parece pouquinho, não? Não sei na real, né? batalha de Okinawa, os pilotos kamikaze foram Pô, responsáveis um a cada pela 5 morte é. de 5.000 marinheiros da Marinha dos Estados Unidos, o maior número de baixas em uma única batalha na história da Marinha Americana. De acordo com a pesquisa de bombardeio estratégico dos Estados Unidos, Não vou ler em voz de alta pra não outubro de estragar quem tá vendo o vídeo no 1944 YouTube, né? Mas eu até o li. final da guerra, 2.550 missões kamikaze foram realizadas, com apenas 475 Caralho. atingindo seus alvos, ou seja, 18,6%. Navios de guerra de todos os tipos foram danificados, incluindo 12 porta-aviões, 15 navios de guerra e 16 porta-aviões Sempre ela, né? O. Naoto. Naoto. Sei. Tem que olhar agora pro chat. leves e de escolta. É sempre No essa última entanto, palavrinha que você nenhum escreveu, navio né? maior do que um porta-escolta foi afundado. Aproximadamente 45 navios foram afundados, a maior parte dos quais eram contra-torpedeiros.
Para os Estados Unidos, as perdas foram tão preocupantes que mais de 2.000 surtidas de B-29 foram desviadas para atacar cidades e indústrias japonesas para atacar campos aéreos kamikaze em Kyushu. De acordo com uma página da Força Aérea dos Estados Unidos, aproximadamente 2.800 atacantes kamikaze afundaram 34 navios da Marinha, danificaram outros 368, mataram 4.900 marinheiros e feriram mais de 4.800. Apesar da detecção e sinalização de radar, interceptação aérea, atrito e barragens antiaéreas massivas, 14% dos kamikazes sobreviveram para acertar Eu também o não. navio. Quase Eu também não. 8,5% Honestamente. de todos os navios atingidos por kamikaze afundaram. Além do impacto militar, Principalmente no seu caso, quando você não é nem respeitado no seu próprio país, né? Vamos partir desse princípio também. as táticas kamikaze também exerciam uma forma eficaz de guerra psicológica. Cada missão kamikaze era essencialmente uma missão suicida, e nenhum dos militares de pilotos kamikaze que decolaram no final da Segunda Guerra Mundial esperava retornar vivo de suas missões. Esse fato era difícil de acreditar para os Estados Unidos e seus aliados, que não conseguiam compreender plenamente como tantos jovens japoneses estavam dispostos a adotar medidas tão drásticas para derrotar os seus inimigos. Vendo minha live na Twitch, você já saberia. O canal outro já explicou pra gente. Foi alegado pelas forças japonesas na época que É só líderes orgulhosos que não querem resolver entre si? Totalmente. O capitão Motoharu Okamura comentou que havia... Tem uma frase que fala sobre isso, né? Vou até pegar essa frase aqui porque essa frase é totalmente real. Essa aqui. Ó. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. É isso. Guerra é isso. Não tem como discordar disso. É simplesmente isso. Explicando que as abelhas morrem depois de picar. Okamura é considerado o primeiro a propor os ataques kamikaze. Ele expressou suas ideias sobre táticas de mergulho forçado. Em nossa situação atual, acredito firmemente que a única maneira de virar a guerra a nosso favor é recorrer a ataques de mergulho forçado contra nossas aeronaves. Não há outro caminho. Haverá voluntários mais do que suficiente para essa chance de salvar nosso país. E eu gostaria de comandar tal operação. Forneça-me 300 aeronaves e eu virarei a maré da guerra. Quando os voluntários chegaram para servir o corpo, coragem, havia 2 vezes mais pessoas do que aeronaves disponíveis. Depois da guerra, alguns comandantes expressariam pesar... Falar coragem, né? Mas enfim, use a palavra que quiser, né? Às vezes se espremendo a bordo de bombardeios e caças para encorajar os pilotos suicidas. E ao que parece juntar-se à exultação de afundar um grande navio inimigo. Muitos dos pilotos acreditavam que a sua morte pagaria a dívida que tinham e mostraria o amor que tinham por suas famílias, amigos e ao imperador. Muitos pilotos minimamente treinados estavam tão ansiosos para participar de missões suicidas que quando suas missões eram atrasadas ou abortadas, os pilotos ficavam profundamente desanimados. Muitos daqueles que foram selecionados para uma missão de colisão corporal foram descritos como sendo extraordinariamente felizes imediatamente antes da sua última surtida. Com o passar do tempo, os críticos modernos caralho, um retrato nacionalista dos pilotos kamikaze. Isso não entra na minha cabeça, sério mesmo. Soldados Buda falou uma frase parecida. Ele falou: a guerra é um lugar onde pessoas se matam sem se odiar por velhos que se odeiam sem se matar. Ops. Por velhos que se odeiam se matar, gerando morte, tristeza e dor, em um ciclo que não vai mais parar. É isso. Postos a sacrificar as suas vidas. Ele falou outra palavra, mas isso na tradução na minha mente como tradutor, perfeito. Criticou a glorificação dos nacionalistas japoneses aos ataques kamikaze. É tudo mentira que eles saíam cheios de coragem e alegria gritando: viva o imperador! Eles eram ovelhas em um matadouro. Todo mundo estava olhando para baixo e cambaleando. Alguns não conseguiram se levantar e foram carregados e empurrados para dentro das suas aeronaves por soldados de manutenção. Então surge a pergunta: o que aconteceu quando um piloto kamikaze sobrevive? Crescendo em um vilarejo perto de uma base aérea, Odashi sempre foi fascinado por aviões, e quando a guerra começou, ele decidiu que um dia pilotaria um. Ele se alistou nas Forças Armadas do Japão em 1943 e se juntou ao Yokaren, um grupo de elite de adolescentes treinados como pilotos da Marinha. Adolescentes, mano. Destacou Odashi, eram diferentes de outros kamikaze. Eles eram estudantes que haviam... Eu não julgo o Hirohito, ele era um bom líder, muitos japoneses respeitam ele até hoje. Ainda assim,
Os jovens do programa de Não Odashi conheço, foram né? preparados Obviamente. para morrer em combate aéreo antes mesmo da virada desesperada do Japão para as missões suicidas. Os cadetes eram celebrados como flores de cerejeira. Uma flor Baita cuja flor, diga-se de passagem, beleza tá? é acentuada por sua breve Uma das existência. flores mais bonitas Até que a os gente tem. botões dos seus uniformes, com a flor em relevo, serviam como um lembrete da sua morte iminente em batalha. Todos nós sabíamos que felizes para sempre era um resultado improvável. Não estávamos destinados a viver muito. Quando ele chegou a Taiwan, ocupada pelos japoneses em agosto de 1944, a guerra estava entrando em seu estágio final. As Caralho, é muita destruição, né? Doideira. forças japonesas foram esmagadas pela superioridade tecnológica americana e pela capacidade de produção esmagadora da máquina de guerra dos Estados Unidos. Uma vitória aliada parecia cada vez mais inevitável, e as táticas japonesas começaram a exigir sacrifícios humanos. Era o líder do Japão na Segunda Guerra. Ah, aqui, Ainda agora faz mais sentido Nos pra mim. combates aéreos, os pilotos eram instruídos a ter como objetivo cortar o inimigo com nossas próprias hélices. Claro, a morte era certa se isso acontecesse, mas pelo menos levaríamos um inimigo conosco. Caralho, caralho. As táticas É muito dependiam doideira da pra mim. crença de que Sério os mesmo. aviadores japoneses estavam mais dispostos a morrer do que os seus inimigos. A força dessa convicção foi Chocante. posta à prova em outubro de 44, quando a Marinha do Japão decidiu apostar tudo para impedir um ataque americano às suas forças nas Filipinas, durante o que ficaria conhecido como a Batalha do Golfo de Leyte. Oficiais japoneses explicaram ao Sr. Odashi e à sua corte o plano de usar missões suicidas e pediram voluntários. Eles foram recebidos com silêncio atordoado. Somente quando os oficiais começaram Eu nasci em 5 de abril, o dia que tem rituais comemorando o nascimento das flores de cerejeira. Foda. a engá-los, Baita dia. os primeiros Baita homens se flor também. ofereceram com Porra. reticência. Muito Fomos linda, muito essencialmente linda. persuadidos a cometer suicídio. Em 25 de outubro, Odashi testemunhou a primeira surtida bem-sucedida de combatentes suicidas. Cara, eu fico imaginando a hora que, tipo, aconteceu a primeira, que é o que ele tá falando, e, tipo, os caras viram que deu certo. Né? Os caras viram que deu certo. Caralho. Decolando de uma pista bombardeada nas Filipinas. Mas Odashi e seus companheiros logo se viram encurralados na nação insular, enquanto os bombardeiros americanos destruíram muito dos aviões remanescentes do seu esquadrão. Meses depois, ele e outros fugiram para Taiwan, onde em 4 de abril de 45 recebeu a primeira missão da sua passagem de 10 meses como piloto suicida. O Zero de Odashi, que era o ágil caça japonês que reinou supremo nos céus do Pacífico nos primeiros anos da guerra, encontrava-se equipado com uma imponente bomba de 500 quilos, tornando quase impossível Caralho. do inimigo. Quando caças americanos o avistaram, ele jogou a sua bomba no oceano e conseguiu escapar. Em sua próxima surtida, seu avião não conseguiu encontrar um alvo. As próximas 6 missões também terminaram em fracasso. Após cada tentativa, ele esperava semanas por novos pedidos. Todas as noites, os oficiais anunciavam quem voaria para a batalha no dia seguinte. Parecia a concessão da pena da morte, e foi de revirar o estômago. Mas no fim, disse ele, nós nos tornamos indiferentes às questões de vida e morte. Nossa única preocupação era fazer valer o momento final. Esse momento, porém, nunca chegou. Em sua missão final, seu avião se preparava para decolar quando um membro da equipe de solo correu para a pista, gritando e acenando para o esquadrão parar. O imperador acabara de renunciar à rendição do Japão. Portanto, ele estava indo para casa. Em seu retorno, quando um trem o levou pelos bombardeados de Hiroshima, ele realmente entendeu que a guerra havia acabado. Em sua casa em Tóquio, ele pegou a espada curta cerimonial comemorando seu status de kamikaze e a jogou no fogo da lareira, onde derreteu em um pedaço de aço. Suas únicas lembranças da guerra são um único punhado de fotos e um presente de uma jovem que conheceu em Taiwan. O Sr. Odashi nunca revelou a identidade da mulher. É uma das poucas coisas da guerra que ele ainda se recusa a falar. As pessoas, disse ele, muitas vezes comentaram que os kamikazes não valorizavam suas próprias vidas. Ele espera que seu livro de memórias os lembre não apenas dos custos do conflito, mas também da humanidade dos jovens cujas vidas foram sacrificadas por ele. Tínhamos a mesma idade dos alunos do ensino médio e calouros da faculdade de hoje. Caralho. Não havia uma única pessoa entre nós que havia decidido morrer por conta própria. Como os japoneses conseguiram convencer tantos jovens em plena juventude a se sacrificarem voluntariamente? Sabia que as bombas nucleares foram usadas apenas 2 vezes? Hiroshima e Nagasaki. Em resumo, a honra é uma parte extremamente importante da cultura japonesa. E o treinamento kamikaze se concentrou em reforçar essa ideologia e convencer esses jovens do que o seu sacrifício traria glória para eles na vida após a morte e honra para suas famílias que ficariam para trás. A maioria acreditava que o imperador
é muito bizarro ver como sempre tem a ver com fé e honra e, porra, Hirohito e a pelo amor de nação do Deus. Japão eram uma coisa só, e foram condicionados a estar dispostos a morrer por ele. Eles foram treinados para reprimir todas as emoções e foram levados a acreditar que haviam sido especialmente escolhidos para o sacrifício, que era uma grande honra na cultura japonesa. Em alguns casos, o próprio imperador Hirohito visitava a escola de treinamento kamikaze, comparecendo às cerimônias de formatura em um cavalo branco simbólico. Durante o treinamento, os pilotos praticavam as manobras audaciosas que seriam necessárias para completar as suas missões, voando repetidamente com seus aviões quase Família na Imperial vertical são em considerados direção ao deuses do solo Japão? para simular o Caraca, que impacto em doideira. um alvo inimigo, antes de mudar bruscamente de rumo antes do Bom, choque final. hoje já nem tanto, né? Mas a família da Deus, a rainha lá, que agora não é mais a rainha, né? É o rei de Londres. Eu sempre achei bizarro como as pessoas cultuam sabe, tipo, sei lá. Claro que eu tô falando isso aqui do lado de cá, né? Do Ocidente. Ainda que Londres também fique, não sei, acho esquisito. Há um tempo atrás eles queriam começar uma campanha, obviamente, meia dúzia de gato pingado da família imperial no Brasil, uns bagulho, Esses exercícios os sei lá. preparavam para o dia em que seguiriam com a queda e mergulhariam na glória e na morte certa. Nas fases finais da guerra, os japoneses, além de enfrentarem a escassez de tropas, utilizavam aviões obsoletos e danificados adaptados para as missões kamikaze. Embora os kamikaze fossem treinados para morrer, nem todos eles o fizeram. Aqueles que retornaram se dividiam em dois grupos: os que foram forçados a abortar as suas missões devido a problemas mecânicos, condições climáticas adversas ou incapacidade de localizar os alvos, e aqueles que não conseguiram prosseguir com a missão devido ao medo. Esses dois grupos eram tratados de forma muito diferente por seus superiores. Aqueles que conseguiram provar que retornaram por razões além do seu controle não foram punidos, pois o Japão não podia se dar ao luxo de perder pilotos. Vai Então chegar. esses kamikazes simplesmente se preparavam para tentar novamente. Já aqueles que desistiram da sua missão eram envergonhados e punidos física e mentalmente. Ainda assim, os japoneses debilitados não podiam se dar ao luxo de perder nem mesmo seus pilotos relutantes. E a punição era limitada para garantir que o piloto pudesse fazer outra tentativa. Mesmo nessas circunstâncias extraordinárias, a tolerância militar japonesa tinha seus limites. Pilotos sobreviventes do kamikaze relembram o destino de um piloto específico que retornou de um total de 9, entre aspas, voos finais, sendo incapaz de cumprir a sua missão em todas as... Caralho, imagina 9 vezes tu se preparar mentalmente pra um negócio desse e tu volta a primeira, volta a segunda, volta a terceira. Caralho, e pior que eu não acho nem que seja possível a pessoa se acostumar com a ideia, sabe? Tipo, tem como. Dizem que todos os membros da família imperial são descendentes de Amaterasu, a deusa do sol. Bom, sempre tem a ver com. Sempre ocasiões. vai ter a ver com Após religião, a né? nona tentativa, Doideira. ele foi finalmente executado por covardia. Para combater essa tendência natural de desistir no último minuto, Eu lembro de uma curiosidade que você falou da família imperial que a única pessoa não, a única classe que não tem que fazer reverências são os professores ou algo do tipo. Existe isso ou eu caí no fake news aqui do Ocidente? os japoneses implementaram várias estratégias para encorajar os pilotos a prosseguirem com suas missões suicidas. Os pilotos voavam em esquadrões na esperança de que a Ou não pressão é no dos Japão? colegas garantisse que cumprissem suas missões. E os kamikaze até recebiam uma certa quantidade de coragem líquida, antes da decolagem para ajudar a aliviar as suas dúvidas. Dizem que os aviões eram abastecidos apenas o suficiente para uma viagem de ida, garantindo que não houvesse esperança de retorno, e cada piloto era obrigado a compor um testamento e uma carta para suas famílias antes do último voo. Isso. Isso é Apesar de muito. tudo isso, alguns kamikaze retornaram das suas missões e sobreviveram para contar as suas histórias. Graças a eles, sabemos que nem todos os kamikaze eram fanáticos ou desequilibrados, mas sim desesperados e temerosos de desonrar suas famílias caso sobrevivessem a uma missão. É sempre essa brisa de desonrar, irmão. Você não tá desonrando ninguém, irmão. Pelo amor de Deus, que doideira, cara. O policial de Tóquio, ele manteve seus segredos de praticamente todos, até mesmo da sua esposa, que sabia apenas que ele havia servido como piloto da marinha japonesa. A experiência seria muito difícil de explicar para uma sociedade que via principalmente os kamikaze como fanáticos maníacos, que se ofereciam para um sacrifício impensável. Mas com o passar dos anos, conforme a complexa relação do Japão com a guerra mudou, Odachi gradualmente começou a compartilhar a sua história com um pequeno grupo de amigos.
Em 2016, ele publicou um livro de memórias, contando como adormecia todas as noites, imaginando se Isso. amanhã seria a sua vez de morrer por uma causa perdida. Odachi, agora com 93 Caralho, imagina dormir. Que anos, isso, um todo dos dia últimos dormindo, membros deitando a vivos de um cabeça pra grupo que dormir com nunca isso aí, com pretendeu essa. sobreviver, disse que espera homenagear os pilotos como jovens cujo valor e patriotismo foram explorados. Não quero que ninguém esqueça que o país maravilhoso em que o Japão se tornou hoje foi construído sobre o alicerce das suas mortes. Os kamikazes são o símbolo mais poderoso da guerra no Japão. Um exemplo vívido dos perigos do nacionalismo fervoroso e do fanatismo marcial. Mas à medida que a geração que viveu a guerra desaparece, os lados políticos opostos do Japão estão competindo para reinterpretar o kamikaze para um público ainda dividido sobre o legado do conflito. Hoje em dia, ele recebe visitantes em sua casa nos subúrbios de Pô, dizer que não é importante é foda, mas o jeito como é feito que Tóquio, é onde absurdo, né? reencena Muito brutal. vividamente velhas cenas de guerra, pisando em pedais de aviões imaginários e puxando ferozmente um bastão de voo falso. Sua história desafia os estereótipos simples, frequentemente evocados pelos conservadores e liberais do Japão. Ele se ofereceu para lutar em uma guerra que acreditava que seu país não venceria. Ele estava preparado para morrer, para proteger aqueles que amava, mas não para jogar a sua vida fora. Hoje, ele é veementemente contra a guerra e acha que a Constituição pacifista do Japão está boa do jeito que está, mas continua sendo um forte defensor do direito de autodefesa do país. Ele não se arrepende de sua decisão de se alistar e visita o santuário Yasukuni, onde gerações de soldados mortos do Japão estão consagrados ao lado de alguns dos seus mais notórios criminosos de guerra, várias vezes ao ano para consolar as almas dos seus amigos que morreram em combate. Se você gostou do Caralho. vídeo, considere apoiar o canal com apenas R$10. Isso vai ajudar muito a manter o projeto ativo aqui no YouTube. Muito Foda. obrigado pela sua audiência e não se Porra. esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos em breve. Comandantes, como sempre, têm ideias brilhantes atrás da mesa, no confronto com medo do bom e do melhor. Agora, para participar dessas ideias, deixa para outros fazerem. É o que a gente falou, né, bicho?